Bem, vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Priscila? A gente vai conversar agora com a Vanessa Irusta Dalpisol. Espero que eu tenha falado o seu nome certo. A médica reumatologista, e ela fala com a gente sobre o Dia Mundial da Osteoporose. Bom dia, doutora Vanessa, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. E para começar, explica pra gente o que é a osteoporose também. Tem algum sintoma? Ela já mostra algum sinal? Quando a pessoa precisa já procurar um médico? Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite da Sociedade Catarinense de Reumatologia e da Alesp. E o Dia Mundial da Osteoporose, no dia 20 de outubro, que foi comemorado, é muito importante para a conscientização sobre o que é osteoporose e como tentar prevenir e se tratar. A osteoporose, então, Priscila, é uma doença osteometabólica caracterizada por uma baixa densidade mineral óssea, associada também a um dano da microarquitetura do osso. Então, ele fica mais frágil, ele fica mais poroso, suscetível, então, a fraturas. Em relação a ter sintomas ou não, é uma doença silenciosa. O paciente não sente nada, a não ser no momento que tem mesmo a fratura. Doutora, muita gente fala da osteoporose como uma doença de pessoas com um pouco mais de idade, né? Mas ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Eu queria que a senhora falasse em relação a essa questão da faixa etária, né? Quais são os cuidados que cada pessoa tem que tomar de acordo com a sua faixa etária? Em relação à faixa de idade, normalmente se escuta que são as mulheres, não é? Mas os homens também têm osteoporose, normalmente numa idade um pouquinho mais, 70 anos para cima. Já as mulheres, quando entram na fase da menopausa, por volta dos 50 anos, por ter também a queda do estrogênio, elas são mais suscetíveis a ter essa queda da massa óssea. Portanto, fazer a densitometria óssea, recomendado pelo seu médico reumatologista, é muito importante para prevenir antes que se frature. Crianças, no caso de ter osteoporose, a gente não usa esse termo. As crianças podem ter uma baixa massa óssea relacionada para a idade, mas nós não usamos o termo osteoporose para crianças, apenas quando já tem uma idade já de 50 anos, 45, 50 anos para cima, dependendo do resultado da densitometria óssea. Doutora, tem como prevenir, né, alimentação ou até, no caso das mulheres, então, uma reposição hormonal? Isso pode ajudar? O tratamento é muito importante, mas antes sempre a prevenção, como você mesmo disse, Priscila. É importante o paciente fazer os seus exames de rotina e, além disso, ter uma boa alimentação. Então, as orientações em relação a diminuir o fumo, né, o tabagismo, não fazer uso de mais de 3 unidades de bebida alcoólica por dia, que também entra na ferramenta Frax, que é uma ferramenta online que usamos para saber quanto de chance que a pessoa tem de fraturar nos próximos 10 anos, não é? Então, fazer uma boa alimentação com o uso de laticínios, leite, coalhada, verduras verdes escuras como couve e manteiga e a exposição solar são importantíssimos aliados associados a uma suplementação. Quando já tem osteoporose, fazer o uso, então, do cálcio, do carbonato de cálcio, citrato malato de cálcio com vitamina D associado ao seu possível bisfosfonado, não é? As pessoas não levam muito em consideração essa questão do sol, a exposição ao sol. E o quanto é importante, né, doutora? Eu queria que a senhora falasse tanto para os ossos quanto para todo o organismo. E como, então, em quais momentos utilizar, assim, se expor ao sol de uma maneira segura, porque a gente também tem aí os raios que podem causar câncer de pele. Isso mesmo, é muito importante a exposição solar por 15 minutos nos ossos compridos, vou usar esse termo, então nos braços e nas coxas. É lógico, exposição solar demasiada também para pacientes que têm uma predisposição a câncer de pele é perigoso. Portanto, o uso de bonés, né, chapéu e protetor solar no rosto e nas mãos para proteção também de lesões de melanomas, de câncer, é importante. Só que o sol
da vitamina D, que nós temos maior essa captação, é no sol do horário mais forte mesmo. Eu não vou dizer que é para usar, para ir tomar sol às 8 da manhã e nem às 5:30 da tarde. Para a gente ter mesmo essa boa captação de vitamina D é no sol mais forte, mas 15 minutos são suficientes. Doutora, como é que é feito o diagnóstico e o tratamento? O diagnóstico é feito através da densitometria óssea. É um exame, então, que o médico vai solicitar para a paciente, é um exame tranquilo, não precisa ter medo. O paciente fica deitado, como se fosse até um raio-x. Eles vão avaliar 2 sítios principais, que é a coluna vertebral e também o colo do fêmur, onde é tão perigoso para a pessoa ter fraturas de colo de fêmur, onde a morbidade e a mortalidade são tão altas. A partir desse momento, estabelecendo que o paciente tem mesmo osteoporose, é iniciado o tratamento, tanto dessa parte de mudança de estilo de vida, ou seja, fazer atividade física com exercícios, com sustentação, ou seja, eu me refiro à musculação, de forma assistida com um profissional de educação física e também aumentando o peso pouco a pouco, o paciente consegue melhorar a massa óssea e fortalecer a parte muscular, evitando quedas, onde é tão frequente acontecer nos idosos. Então, mudando esse estilo de vida e associado ao medicamento, que pode ser mensal, que pode ser semanal, que é o bisfosfonado, junto com a suplementação de cálcio. Eu queria que a senhora falasse também para a gente sobre os riscos, então, de a detecção já da doença num estágio mais avançado. Dá para ainda se fazer um tratamento, reverter o quadro ou não? E a pessoa sente muitas dores? A pessoa não sente dor nenhuma, a não ser no momento da fratura. Há um estudo, que falamos que 2/3 de pessoas que fraturam vértebras são assintomáticas. Lógico, na maior parte das vezes, quando tem uma queda, a pessoa consegue associar que foi depois que resbalou ali no tapete da sala e que sentiu forte dor, pode até ser que tenha tido uma fratura, mas tem gente que nem percebe tanto essa dor em especial. Então, ela é silenciosa. Em relação, então, à parte de tratamento, tem que fazer isso. E, desculpa, qual foi a sua outra pergunta? A questão dos... Tá ouvindo? A questão, Sim, então, assim, dos riscos, né? Se o tratamento, então, o diagnóstico, se ele for feito, né? Já num grau mais avançado dessa doença, se tem como reverter. Existem medicamentos que são chamados anabólicos, então não são os antirreabsortivos, como eu disse, que são os bisfosfonados, né? Existe a teriparatida, que é um medicamento que faz uma maior formação óssea. Então, em casos mais avançados, onde há muitas fraturas, e mesmo o paciente se cuidando em relação a não cair, tendo toda aquela proteção dentro do box do banheiro para também evitar essas quedas, existe a teriparatida, que é um medicamento que pode auxiliar a formar osso novo, já que na osteoporose há um desequilíbrio, há uma maior ação dos osteoclastos fazendo uma deteriorização, acabando então com o osso, com a matriz óssea, e não há mais tanta formação. Então, sim, há um tratamento que pode auxiliar, mas o importante é a prevenção. Prevenção, falando de prevenção, né? Ao longo da vida, o que as pessoas podem fazer para se prevenir? Tem que tomar vitamina, tem que tomar algum cálcio? Quais são... Ter uma alimentação, eu acho que o principal conselho é ter uma alimentação saudável, né, e rica aí, para evitar. Quais são os seus conselhos? Só lembrando que a doutora comentou sobre ali os laticínios, né? E, doutora, aquele leite de caixinha que a gente compra, que fica meses ali conservado, não estraga, a gente pode considerar que ali também tem uma porcentagem de cálcio que vai nos ajudar? A porcentagem de cálcio é relativa, mas é muito importante também não deixar passar muito tempo, por mais que você pode deixar na caixinha longa-vida, às vezes muitos dias e parece que não estraga. Se for um leite um pouco consumido mais fresco, é melhor. Mas em relação também a todos os outros tipos de derivados de laticínios, coalhadas, iogurtes, queijos, são muito bem-vindos. E também as verduras verdes escuras, mas é mais de origem animal, que é melhor. Mas então, exposição ao sol,
o paciente parar de fumar, ou diminuir bastante o tabagismo, isso está muito associado com fraturas, tá? E o paciente tem uma massa muscular boa. Uma massa muscular boa forma como se fosse um acolchoado para aquele tecido ósseo, que se tem uma fratura, ele também não está tão exposto a se quebrar. Por isso, os exercícios físicos estimulados desde a infância. Doutora, um dia para falar sobre esse tema, chamar a atenção, qual a importância disso, né? De trazer então para a população um alerta? É muito importante o alerta, porque não adianta já depois que quebrou, né? Lógico, dá para fazer o tratamento depois que teve a fratura, mas ele ainda tem uma chance maior de ter a segunda fratura, por isso que temos que tentar evitar a primeira. E esse dia 20 de outubro, que é o dia da conscientização, é justamente isso, alertar os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios que às vezes moram sozinhos, em relação a tirar tapete de sala, não deixar aquela mesa central para às vezes resbalar e cair, não é? Essa dica em relação ao banho, que tantas quedas acontecem, tantas fraturas de quadril acontecem com o paciente, com o idoso sozinho no banho. Então, se dá para mudar esse estilo também da casa, associado também a uma melhora da alimentação e também exposição do sol, que na pandemia muita gente acabou ficando mais dentro de casa, é possível a gente ter uma melhor qualidade desse osso e evitar essa fragilidade do osso. A senhora falou algo muito importante, né? A questão, então, da adaptação também da casa. Às vezes a pessoa ali tem uma queda, né? O idoso tem uma queda, e até como a senhora disse, acaba vindo a óbito, nem tanto por conta por ter quebrado o osso, ou por ter, então, a osteoporose, mas por todas as complicações que acabam acontecendo durante a internação. Adaptar a casa, o que precisa? A senhora falou, tirar os tapetes, isso é muito importante para que o idoso não venha a escorregar. Mas tem todos os outros sistemas ali, né? Tem as partes ali que é possível colocar no banheiro, os apoios, né? Apoios são muito importantes, inclusive o apoio que cada idoso leva consigo. Tem muita gente que tem como se fosse um preconceito em relação a usar bengalas, mas se você, telespectador que está vendo que está com seu pai, que está com dificuldade já de deambular, ou seja, de caminhar, que tem uma chance maior de cair, é agora que tem que ser feita a prevenção. Então, conversar com ele até sobre o uso de uma bengala, para o paciente fazer um apoio melhor para poder caminhar pequenos trajetos, se é o caso do paciente. O que a gente viu muito, Priscila, é que por causa da pandemia, muitas pessoas ficaram, cada vez mais em casa, então se exporam menos ao sol, e o sol através dos vidros não é tão benéfico como o sol direto na pele. Então, não tendo exposição ao sol, ficando sem atividade física, muitos faziam exercício e agora pararam, por causa da pandemia. Então, a massa muscular desse paciente foi diminuindo, foi atrofiando, e ele está tendo cada vez mais dificuldade de voltar a fazer suas atividades. Então, sempre que possível, fazer atividade física naquele idoso, ele também se propor a isso, e não ter vergonha de usar uma bengala quando necessário. Doutora, a senhora trouxe aí uma questão que pouca gente sabe. Aquele solzinho, então, pela janela, que passa pelo vidro ali da janela, ele não é suficiente? Não, tem que ser o sol diretamente na pele. A vitamina D nós obtemos na grande, esmagadora maioria das vezes através do sol e uma certa porcentagem através da alimentação. Só que o sol tem que ser direto na pele, então nos ossos longos, como braços e também coxas. O que eu gosto de falar aqui para os meus pacientes, que eu estou aqui mais para o sul, mesmo sendo de São Paulo, é que aqui eles gostam muito de tomar chimarrão. Então, logo depois do almoço, que eles pegam ali o seu chimarrão e vão até o seu jardim, o seu quintal, coloca ali uma cadeirinha, coloca, na verdade, um shorts mais curto, fique de regata e tome os seus 15 minutos e depois entra. Dessa maneira, todo o cálcio que você consome através da alimentação,
ele consegue ser carregado, vamos dizer assim, até o osso, que é onde que precisa ter cálcio. Doutora, tem também a questão da água. Pode ajudar também esse consumo de água, junto com a atividade física, alimentação, pode ajudar também nessa questão dos ossos e também da musculatura? Para a musculatura, com certeza, né? O consumo de água, um bom consumo de água, traz benefícios imensos. Pensando no idoso, por exemplo, o idoso muitas vezes tem alguns casos de confusão mental, muitas vezes é por uma insuficiência renal, por falta de bebida de água. Mas em relação direta com a osteoporose, o consumo de água acho que não ajuda tanto. O que ajudaria mais seria para a parte muscular. E, como eu disse, como o músculo estando forte, estando bom, não precisa estar musculoso, mas ele estando forte, ele protege bem o que está por dentro dele, que seria então o osso. Tá certo, doutora. A Vanessa Irusta Dalpisol, médica reumatologista, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutora. Um bom dia para a senhora. Agradeço você. Tudo de bom. Obrigada.